Olá, vamos começar agora estudo de sais, ainda a continuação do nosso assunto de funções inorgânicas. Bom, vamos lá. O que são sal? Sal é todo composto iônico, ou seja, ele é formado por um metal, por uma parte metálica, que é uma parte positiva, e por um ametal, que é uma parte negativa, ou pelo menos um grupo deles. Então temos a relação de metal com ametal. Então sal é todo composto iônico que em meio aquoso, ou seja, dissolvido em água, libera um cátion diferente de H+, e libera um cátion diferente de OH-. Por que eu estou falando disso? Porque nós verificamos anteriormente que ácido é toda substância que em solução aquosa libera íon H+. Base é toda substância que em solução aquosa libera íon OH-, que é chamado de hidroxila. Sal é uma substância que em solução aquosa libera um cátion diferente de H+, libera um ânion diferente de OH-. Por exemplo, vamos colocar aqui o H2SO4. H2SO4 é um ácido, porque em água ele vai ficar como H+, e SO4, 2-. O balanceamento aqui é 2, está ok. Aqui, por exemplo, nós temos o AlOH3, que é hidróxido de alumínio. Como é que vai ficar isso daqui? Vai ficar Al, 3+, e OH-. Balanceamento aqui, são 3 hidroxilas. Observem agora esse detalhe aqui. Se eu tenho o cloreto de sódio, NaCl, NaCl em solução aquosa vai ficar como Na+, e Cl-. Observe aqui que no primeiro caso que eu tinha colocado, ele é chamado de ácido, segundo Arrhenius, essa definição que estou colocando, a definição de Arrhenius de ácido, em água ele vai se dissociar uma parte positiva, que a parte positiva é COH+. Na base, que é esse caso aqui, ele vai se dissociar em uma parte positiva e uma negativa, em que a negativa é OH-. No caso do sal, a parte positiva, esse Na+, é diferente de H+, e esse Cl- é diferente do OH-, que é o hidroxila. Tudo bem? O sal, ele pode ser definido também, isso é muito importante aqui. O sal, ele pode ser definido também como produto de uma reação chamada neutralização. Inclusive, essa é outra definição de sal. Sal pode ser também, vamos lá, podemos escrever assim: sal é toda substância iônica, que resulta da reação de um ácido com uma base. Que resulta da reação de um ácido com uma base. O exemplo que a gente pode colocar aqui, exemplo bem simples mesmo, por exemplo aqui, ainda pegando esses dois caras aqui. O H2SO4, ácido sulfúrico, reage com um AlOH3 para produzir o H2SO4 se dissocia em H+, e SO4, 2-. A LOH3 é a L3+, e OH-. Vamos juntar a parte positiva com a parte negativa desse. Esse aqui vai formar o Al, 2, SO4, 3, e H com H forma, obviamente, H2O. Não se preocupe em entender os detalhes dessa reação aqui, porque a gente vai estudar isso dentro da parte de reações químicas mesmo. Mas o fato é que essa reação é chamada de neutralização. Reação de neutralização porque eu tenho um ácido que reage com uma base e ele produz um sal e produz água. Muito bem aqui. É muito importante que a gente coloque, para a gente entender o que é sal. Primeiro, para identificar, a identificação é desse jeito aqui. Mas não esqueça um detalhe importante. É muito comum, às vezes, a gente se confundir no sentido de que sal é substância que não tem H+, e sal é substância que não tem OH-. Eu não estou falando isso. A gente vai perceber alguns detalhes daqui a pouco. Eu disse que sal é substância que, em solução aquosa, libera H+.
e sal é substância que em solução aquosa libera OH-. Não estou dizendo que nenhum sal tem hidrogênio ou a hidroxila nele. A gente vai ver que existem casos que vão ter a hidroxila. Bom, isso é a primeira parte, é a classificação, o que é sal. Agora vamos verificar a classificação dos sais e como é que eles funcionam. Vamos lá. Classificação dos sais. Os sais, eles podem ser classificados de acordo com os seguintes critérios. O primeiro que a gente vai colocar é a chamada presença ou não de oxigênio. Presença de oxigênio. Conforme a presença ou não de oxigênio em sua estrutura, nós podemos classificar o sal como sal oxigenado, obviamente, que é o sal que contém oxigênio em sua estrutura, também chamado de oxal, e o chamado sal não oxigenado, que é o sal que não contém oxigênio em sua estrutura. Exemplo que nós podemos colocar de sal oxigenado são esses: o KNO3, que é o nitrato de potássio, o Na2SO4, que é o sulfato de sódio, e o KMnO4, por exemplo, que é o permanganato de potássio. Sal não oxigenado, sal que não tem oxigênio em sua estrutura, aqui NaCl, cloreto de sódio, que é o sal de cozinha que nós usamos em casa, o NH4Br, que é o brometo de amônio, e o CaCN2, por exemplo, que é o cianeto de cálcio. A segunda maneira que nós podemos classificar os sais é com respeito ao número de elementos constituintes. Número de elementos constituintes. Nós podemos ter um sal binário. É bem simples essa classificação aqui. Nós podemos ter um sal binário. O sal binário é aquele que tem dois elementos em sua estrutura. Quando eu falo dois elementos, eu não estou falando total de átomos que existem na molécula, mas sim de átomos diferentes que existem na molécula, elementos químicos diferentes. Por exemplo, no caso quando eu falo aqui binário, um sal é binário quando ele tem dois elementos distintos, né? Podemos colocar aqui, por exemplo, o KCl, que é formado cloreto de cálcio, cloreto de potássio, perdão, que é formado pelo potássio e cloro. Podemos ter o Na2S, que é o sulfeto de sódio. O sulfeto de sódio é formado por dois átomos de sódio e um átomo de enxofre. Então não é o número total de átomos, e sim o número de elementos distintos que existem dentro da estrutura. Aqui, CaS, sulfeto de cálcio, formado por um cálcio e por um enxofre. Bom, esse aqui é o básico. Vou agora sim. Pode ser binário, pode ser ternário. Ternário, vou ter o que? 3 elementos em sua estrutura. Podemos colocar aqui por exemplo, o nitrato de sódio, NaNO3. Podemos colocar o K2CO3, que é o carbonato de potássio. E podemos colocar o CaCO3, que é o carbonato de cálcio, por exemplo. Bom, então a questão aqui não é o número total de átomos que existem na fórmula iônica, sim o número de elementos distintos que existem nela. Outro caso aqui, vamos lá, que é quaternário. Quaternário, eu vou ter 4 elementos distintos dentro de sua estrutura. Exemplo aqui que nós podemos colocar seria o NH4ClO3, que é o
NH4, desculpe. CNH4, ClO3, que é o clorato de amônio. Podemos colocar também aqui o NaOCN e o K2FeCN, desculpa, CN6. No primeiro caso, esse cara aqui, OCN, esse aqui é o oxigênio, cianato de sódio, e o outro é o ferri, carga 2. Depois eu vou ensinar esses detalhes para vocês, como é que se faz a nomenclatura. Esse aqui é o ferricianeto de potássio. Tome cuidado, que existe o ferrocianeto. Ferrocianeto tem carga 4+. E existe o ferricianeto com carga, perdão, 4-, o ferrocianeto. E o ferrocianeto tem carga 4-, e o ferricianeto tem carga 3-, que é o que a gente está fazendo aqui. Coloquei errado. Bom, isso aí é o que é o básico. Então, esse aí foi com respeito ao número de elementos constituintes. Outra classificação de sais que a gente pode ter é, terceiro caso, com respeito à chamada natureza dos íons. Eu posso ter o que nós chamamos de sal normal. Lembra a definição básica? Sal é toda substância que em solução aquosa ela libera cátion, diferente de H+, libera ânion, diferente de OH-. Um sal normal é um sal que não apresenta hidrogênio nem hidroxila em sua estrutura. Sal normal é o sal que não apresenta hidrogênio que é literalmente o hidrogênio ionizável, né? E nem hidroxila em sua estrutura. Espera aí, o cara pergunta, mas Henrique não acabou de falar que sal normal, que sal é toda substância que não libera H+, nem libera OH-. Com essa frase, tu está dizendo que existem sais que têm hidrogênio e hidroxila. Sim, a diferença é que quando eles se quebram dentro d'água, ou seja, eles se dissociam, eles não liberam esse hidrogênio e não liberam essa hidroxila. Esse é o pulo do gato, essa é a questão. O exemplo de sal normal que a gente pode colocar aqui é, por exemplo, mais uma vez, o meu querido cloreto de sódio. Posso colocar o KNO2, que é o nitrito de potássio. Posso colocar o K2SO4, ou seja, todos eles são sais normais, porque em solução aquosa eles não vão liberar H+, nem OH-, porque são sais. Outro caso que a gente pode colocar, além de sal normal, agora nós temos o hidrogenossal. Hidrogenossal é o sal que contém hidrogênio, porém, esse hidrogênio não é ionizável. Vamos escrever esse daqui, ionizável. É o sal que contém hidrogênio em sua estrutura, porém, esse hidrogênio não é ionizável. Porém, esse hidrogênio não é ionizável. Exemplo que a gente pode colocar aqui vou colocar em preto mesmo. Vamos colocar aqui o NaHCO3. Depois a gente vai dar nome aos bois, tá? Vamos por partes aqui.
H2PO4, KHSO4 e NaHSO4. O que, embora nós estamos vendo aqui, senhores, que nós temos hidrogênio na estrutura desses caras, o fato é que quando ele se dissocia em água, esse hidrogênio ele não é ionizado. Ele não libera o hidrogênio, ou seja, não tem comportamento ácido. Na verdade, isso aqui é uma outra história que a gente vai contar. Mas a questão principal é que ele não libera esse hidrogênio dentro da solução aquosa. Continuando. Bom, nós verificamos agora três pontos principais, que nós chamamos de presença de oxigênio na molécula, o número de elementos constituintes e com respeito à natureza dos íons. Essa é a classificação básica de sais que a gente tem que colocar. Então, outra coisa que a gente tem que estudar agora, que é a chamada propriedades dos sais. Vamos lá. Propriedades dos sais. Não esqueçam de fazer anotações, como se fosse uma aula ao vivo, por assim dizer. Bom, continuando aqui. Primeira propriedade dos sais que a gente tem que estudar: sabor. Isso aqui já cai na parte das chamadas propriedades organolépticas. Propriedades organolépticas são propriedades que dependem dos nossos sentidos para serem classificadas, como cor, aroma, sabor. Na verdade, impressões que o determinado material que nós estamos estudando causa nos nossos sentidos. No caso, com respeito aos sais, eles têm o que nós chamamos de sabor. Os sais, eles te apresentam, não riam, por favor, eles apresentam sabor salgado. Pelo amor de Deus, né? A gente está falando de modo geral, uma propriedade geral. A maioria dos sais que existem são venenosos, são tóxicos. Portanto, não vá ficar provando sal por aí. Tu vê um pozinho branquinho, por favor, isso pode dar até cadeia. Bom, segundo caso aqui, condutibilidade. Sim, outra questão com respeito a essas propriedades dos sais é que todo sal é uma substância iônica, por definição. O sal é uma substância iônica. Existe outro tipo de sais, mas esses sais orgânicos que já caem em outra categoria que a gente vai estudar bem mais tarde. Mas a questão principal é que o sal é uma substância iônica. E por ser uma substância iônica, ela tem algumas características bem interessantes. Primeiro, a questão do sabor, interessante. Uma coisa que às vezes não se comenta bastante, que a gente tem que lembrar, é que os sais eles são duros. O que é isso? O que é uma substância que é dura? Só para a gente ter uma ideia. Vamos fazer esse parêntese aqui. O que é uma substância dura? Dureza, não tem nada a ver com o que a gente utiliza no dia a dia. Por exemplo, pegar um pedaço de madeira, né, a gente percebe que ele é duro, porque nós dizemos que ele é sólido, no sentido de ser sólido. Mas só que dureza é a capacidade de uma substância riscar outra. Observe, faça a seguinte imagem mental. Pegue uma folha de papel e nessa folha de papel você vai passar o seu grafite por cima, riscando. A pergunta é, embora nós dissemos que nós riscamos o papel, quem riscou o papel? Quem está sendo riscado por quem? Porque riscar significa arrancar pedaços de. Quando você pega o grafite e passa no papel, você deixa no papel um rastro do grafite, indicando que o papel está arrancando pedaços do grafite. Por isso nós dizemos que o papel é mais duro que o grafite, porque ele arranca pedaços do grafite. É bem cabocão, parece essa explicação? É bem cabocão, como é que se fala? Não é muito tradicional, mas ajuda bastante a gente lembrar isso daí. A substância mais dura da Terra é o diamante, porque nada pode riscar um diamante, só outro diamante. Quando eu falo que o papel é mais duro que o grafite, é porque o papel consegue arrancar pedaços do grafite. Voltando para o caso da substância iônica, nós podemos falar que todas as substâncias iônicas, de modo geral, são duras. São duras, porém quebradiças. O que significa isso? São duras no sentido de que é muito difícil riscá-la. Não é tão fácil riscá-la. Mas elas são quebradiças no sentido de que elas não são extremamente tenazes. Tenacidade é a capacidade de resistir. Tenaz é a capacidade de resistir a impactos. Qualquer pessoa sabe, se pegar um pedaço de sal, por exemplo, e bater, ela vai quebrar.
Quando você, no caso que eu estava falando, só para concluir, no caso do diamante, a substância mais dura da Terra é o diamante, mas o diamante não é uma substância muito tenaz, porque ele não resiste muito a impactos. Na verdade, se tu pegar um diamante e deixar cair de uma altura considerável, ele pode até quebrar. Bom, esse aqui é o caso. Voltando, primeiro, sabor. Ele tem sabor salgado. Como eu falei, a maioria deles são venenosos, portanto, por favor, não comam. Segundo, condutibilidade elétrica. Condutibilidade elétrica. A regra da física, da química, da física é bem simples. Uma substância só conduz corrente elétrica quando ela tem elétrons livres, ou seja, quando ela está ou tem elétrons livres naturalmente, como no caso dos metais, ou quando, sob dadas condições, eles conseguem receber ou doar elétrons, que é o caso do cátion e de ânion, de caso de cátions e de ânions. O sal em solução, letra A, ele conduz corrente elétrica em solução aquosa. Por quê? Porque em solução aquosa, ou seja, em água, ele vai se dissociar uma parte positiva e uma parte negativa, que é o que nós chamamos de Na+ e Cl-. Ele sofre o que nós chamamos de dissociação iônica e, portanto, conduzem corrente elétrica. O sal, no estado sólido, ele não conduz corrente elétrica, porque o sal, como eu falei, ele forma os chamados substâncias duras. Essas substâncias, essa característica dele, ser duro, um sólido duro, é porque ele forma o que nós chamamos de retículo cristalino. O retículo cristalino seria como se fosse vários ímãs juntando pelos seus polos positivos e negativos. O cloreto de sódio seria dessa maneira, tudo bem? NaCl, 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 formando essa estrutura que nós denominamos retículo cristalino. Esse retículo cristalino, ele é uma estrutura extremamente estável e, portanto, ele não se dissocia, ele não tem livres, ou o que nós chamamos de cátion e nós chamamos de ânion. A única maneira dessa estrutura, o sal puro, por assim dizer, ele conduzir corrente elétrica é fundindo. Fundir significa derreter, aumentar a temperatura até que ele passe do estado sólido para o estado líquido. No estado líquido, sob dadas condições, é claro, o sódio pode se quebrar, o NaCl, se aquece ele pode realmente se quebrar em uma parte, dissociar, uma parte positiva e uma parte negativa. Na+ e Cl-. Sendo isso é o básico. Ok? Vamos lá. A outra parte que nós vamos estudar agora, parte muito divertida, que é a nomenclatura dos sais. Isso vai para o vídeo 2.